Item 3, pertinência. Esse é um dos itens mais complexos para a maioria dos alunos, tá, senhores? Apesar de ser um assunto relativamente simples, quando nós temos questões literais, isto é, questões que envolvem apenas letras e elementos, o pessoal costuma errar e errar muito, mas por falta de definição. Na aula anterior, eu havia dito para vocês que os conjuntos são representados por uma letra maiúscula, certo? Todos eles iniciam e terminam em chaves e são separados por ponto e vírgula. Essa noção que eu estou te passando aqui, ela é muito importante para que você consiga resolver as questões mais complexas de conjuntos. Muita gente quer resolver conjuntos, mas não entende a definição. Então, quando eu for fazer a representação de conjuntos, eu sempre vou iniciar por uma chaves, quando for dessa forma aqui, tá? E entre elas eu vou ter ponto e vírgula. Até aqui, tá tudo simples, muito fácil. Um exemplo, tá? Quando que começa a complicar isso daqui? Vou te dar um pequeno exemplo. Times do Brasil. Imagine que eu peça para você montar um conjunto com alguns dos times do Brasil. Esse conjunto vai ser chamado de B. Perceba que é letra maiúscula. E eu vou começar com chaves. Vou colocar primeiro Remo, ponto e vírgula. Perceba, Remo é o primeiro elemento desse meu conjunto. Ele faz parte, ele pertence. Depois vem o melhor time do Pará, que é o Paysandu. Ponto e vírgula. Outro, Santos. Ponto e vírgula. Flamengo. Perceba que bem aqui, pessoal, eu citei quatro times, uma coleção de quatro times que pertencem ao nosso Brasil. Eu iniciei esse conjunto com uma chave, finalizei com uma chave. Vou só colocar com essa cor aqui para ficar bem simples, tá? Ou seja, todo o conjunto meu vai iniciar com uma chave, vai finalizar com uma chave, e todos os elementos serão separados por ponto e vírgula. Tá, professor, eu entendi. Eu entendi que esses meus elementos eles vão ser separados por ponto e vírgula, mas eu não estou vendo dificuldade. Só que você tem que pensar o seguinte, tá? Dentro, dentro desse conjunto aqui, desse elemento Flamengo, eu tenho um outro conjunto, que é qual? De jogadores, tá certo? Que, por exemplo, eu poderia falar o Vini Júnior, que já foi, do Flamengo, tá? E o Gabigol. Perceba que eu citei bem aqui. Então, quando eu tenho um conjunto dentro de outro conjunto, e esse conjunto bem aqui, C de jogadores, faz parte de um elemento do conjunto B, as coisas começam a complicar um pouquinho. Por quê? Porque se eu só tiver uma palavra ou uma letra separada por ponto e vírgula, fica fácil de identificar quando que determinado item ele pertence ou não, ele é o elemento ou não do conjunto em análise, tá bom? Mas quando eu começo a envolver outros elementos, isso aqui começa a complicar um pouquinho. Como assim, professor? Imagine que a gente tem um conjunto W, tá? Eu poderia ter o número um, o número 2, o número 3, o número 4, o número 1,2, o 5. Olha bem aqui, pessoal. É aqui que mora o perigo, quando aparece esse tipo de questões mais literais. Só que basta você lembrar da definição, tá?
Como que eu vou resolver esse tipo de questão aqui, professor? É bem simples se você entender, tá? É bem simples de você entender se pertence ou se não pertence. Como que a gente vai montar isso daqui? Só finalizar aqui para ti, tá? Beleza. O professor me ensinou que sempre vai começar em chaves e terminar em chaves. Show de bola. E tudo que estiver entre o primeiro parêntese e vírgula, o último parêntese, desculpa, a primeira chaves, ponto e vírgula, a último ponto e vírgula e chaves vão ser elementos além dos que estão entre ponto e vírgula. Como assim, professor? Perceba, o primeiro elemento, a gente vai começar com uma chaves, tá? Eu vou sair das chaves e chegar no ponto e vírgula. Quem é que está ali fazendo parte entre a primeira chave e o ponto e vírgula? É o 1. Então, eu posso dizer que o 1 pertence, esse Ezinho aqui é o símbolo de pertence, tá? Ao conjunto W. Isto é, o número 1 é um elemento do conjunto W. O 2 é elemento? É, porque ó, eu começo na primeira vírgula, termino na segunda ponto e vírgula. Então, 2 pertence a W. Beleza? E agora, professor, tem uma chave bem aqui, ó. Só que a pergunta que você deve se fazer quando você vê chaves dentro do conjunto é a seguinte: essa chaves é a primeira ou a última? Se não for, a gente vai continuar procurando as vírgulas, tá? Os pontos e vírgulas. Então perceba que aqui eu tenho a segunda e o terceiro ponto e vírgula, tá? Então, sim, esse item aqui pertence ao conjunto W. Por quê? Porque ele sai da segunda vírgula e vai até a terceira vírgula. O número 4 pertence? Sim, o número 4 pertence ao conjunto W. Por quê? Porque ele sai da terceira vírgula e vai até a quarta vírgula. Ele fica bem aqui no meio, tá? E agora, professor? E agora, o que que eu tenho? Seguindo, eu vou ter a quarto ponto e vírgula, que é esse bem aqui, tá? Quando eu tenho esse quarto ponto e vírgula, vem uma chaves. Essa chaves é a primeira ou a última? Não. Então eu vou desconsiderar tudo que tiver dentro dela. Eu vou considerar como se fosse somente uma coisa. Tudo isso aqui, ó. Então eu estou passando do quarto para o quinto ponto e vírgula. Professor, repita novamente. Qualquer coisa que aparecer com chaves, que não seja a primeira e a última, que foi o que eu marquei aqui de marca-texto para vocês, eu tenho que procurar ponto e vírgulas consecutivos. Então, tudo que tiver vai ser somente um elemento dentro deste item. Então, 1,2 pertence ao W, é um elemento. E, por fim, o 5 é um elemento, porque ele está na quinta vírgula e termina com chaves. Pessoal, isso daqui gera uma confusão doida. Por que que gera uma confusão doida na cabeça da maioria dos alunos que estão estudando? Porque a gente tem algumas transformações aqui dentro, tá? Eu costumo te ensinar isso daqui para quem já assistiu Dragon Ball e deu muito certo em cursos anteriores. Para quem já assistiu Dragon Ball, ele não tem dificuldades aqui. Por quê? Porque existe o Goku e o Goku Super Saiyajin Deus. Meu Deus, professor, aqui é aula de desenho. Não, a gente vai entender isso daqui, ó. Vou criar um outro exemplo aqui, só para a gente entender onde que entra esse Dragon Ball aqui nessa nossa explicação. Imagine que a gente tem um conjunto K. Esse conjunto K, eu tenho 2, 3, 1, 3, 5 e finaliza. Beleza, professor? Eu tenho esse conjunto. Se eu quiser analisar esse conjunto e verificar quem pertence ou não, o que que eu vou ter que fazer?
Bora analisar com calma. Letra A. 1 pertence a K. Letra B. 1 pertence a K. Aqui a gente vai ter que analisar, tá? Primeira coisa, você que está aí na sua casa, tentando aprender esse conteúdo no nível insano. O que que a gente vai ter que analisar bem aqui, ó? Onde que o meu conjunto começa? Eu já vou marcar de cara, nas chaves. Essa é a primeira chave, essa é a última. Eu sei que começa aqui nessa primeira chave e finaliza aqui na última. Beleza, professor. Quando eu chegar no primeiro ponto e vírgula, se não tiver entre chaves, eu sei que é o primeiro elemento. Então, esse aqui é meu primeiro elemento. Eu posso dizer que o 1 pertence ao conjunto K? Sim, ele pertence. Por quê? Porque ele está aqui, ó, entre a chave inicial e o ponto e vírgula. Então, ele é um elemento desse meu conjunto. E esse 1 bem aqui, professor, também pertence. Não, nunca, never, tá, pessoal? Por que não? Meu Deus, professor, agora bugou. Imagina que esse cidadão bem aqui, ó, é o Goku. É o nosso famoso protagonista do Dragon Ball. Se aparecer chaves, um monte de coisa que não foi exatamente o que está bem aqui, ele já se transformou. Aqui é o Goku, aqui é o Goku Super Saiyajin Deus. Se eu não tenho esse item completo, Goku Super Saiyajin Deus, entre duas vírgulas consecutivas ou entre uma vírgula e a primeira e última chaves, ele não pertence, senhores e senhoras. Ele não pertence. Meu Deus, professor, não estou entendendo mais. Você vai entender, meu amigo. Não pertence. Um outro exemplo, aqui para você ver como isso aqui começa a bugar a mente do aluno. Por isso que é importante entender. Letra C. O item 2 pertence a K. Nesse momento, pare o vídeo. Tente analisar se o 2 pertence ao conjunto K. Pause o vídeo, tente analisar. Vamos lá. Meu amigo, a gente tem aqui a primeira vírgula, tá? A gente tem a nossa primeira vírgula. Depois da nossa primeira vírgula, a gente tem as chaves, que não é a primeira nem a última, e temos outro ponto e vírgula, que é a segunda dessa questão. E agora, professor? E agora? Quem que é o nosso elemento? O nosso elemento vai ser quem estiver entre as duas vírgulas consecutivas, porque essa chave não é a primeira nem a última. Então, aqui, ó, como está modificado, é como se fosse o 2, ou seja, o Goku Super Saiyajin. E aqui, pessoal, só tá o 2. Ele não sofreu nenhuma transformação. Te pergunto, o Goku e o Goku Super Saiyajin têm o mesmo poder? Não, eles são diferentes. Se eles são diferentes, eles não pertencem. Esse 2 sozinho, ou seja, o Goku normal, não pertence, tá? Ele não pertence ao conjunto K. O símbolo de não pertence é cortado, tá, pessoal? A gente corta aqui, o Ezinho, tá bom? Jesus amado, professor. E o 3? O 3 pertence ao conjunto K? Bora verificar. Nós temos a segunda ponto e vírgula, o 3 e o terceiro ponto e vírgula. É Goku normal ou é Goku Super Saiyajin? É normal. E na letra D tá normal? Tá normal. Então pertence. Tá ok. Se a gente tivesse uma letra E, professor. Letra E. Pertence ou não pertence a K? Se você já pegou o bizu, você vai perceber o seguinte. Aqui eu tenho 3 normal. Goku normal.
E aqui eu tenho o Super Saiyajin, porque não é mais. Ele sofreu uma transformação, ele não está isolado. Logo, não pertence, tá, senhores? Meu Jesus, professor. E agora? Bora continuar fazendo? Bora, senhores. A gente poderia ter aqui, tá? Na letra F, eu poderia ter 1, 3. Pertence ao K? Bora verificar. Eu tenho o terceiro ponto e vírgula, abre chaves que não é nem a primeira nem a última. Então, tudo que tiver dentro dessas chaves vai ser somente um elemento. Beleza? Então, da terceira para o quarto ponto e vírgula, eu tenho esse número bem aqui, que é só uma coisa, tá, pessoal? Logo, ele também pertence. Por quê? Porque ele está entre dois pontos e vírgulas consecutivos. Ah, professor, mas tem as chaves. Eu só vou me preocupar com a primeira e com a última, tá bom? Por fim, mas não menos importante, nós temos o 5. Mas se tu já pegou o bizu, tu vai falar, professor, aqui é o Goku. Aqui é o Goku Super Saiyajin, então não pertence. Beleza, senhores e senhoras? Não sei se ficou bem claro isso aqui. Eu trouxe essa primeira explanação de pertinência para vocês perceberem como que isso aqui costuma bugar a mente do pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e o comentário. Diga aí embaixo se você errou a letra A, a letra B, a letra C, a D, se você acertou tudo. E, pessoal, se ficou dúvidas, por favor, pergunte. Isso vai ser muito importante para que a gente continue evoluindo em conjuntos. Desde já, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.